Nós aqui na RBS temos uma tradição de fazer jornalismo, um jornalismo regional, cobertura local, mas temos também uma tradição de cobrir os grandes acontecimentos mundiais. Foi assim no conclave que elegeu o último Papa, foi assim quando Bento XVI anunciou que iria abrir mão do papado, foi assim em diversos processos eleitorais pelo mundo, na Europa e nos Estados Unidos. Enfim, os grandes acontecimentos mundiais que merecem um olhar nosso aqui, lá nós estamos presentes. E não foi diferente agora na semana passada com a iminência da queda do governo de Nicolás Maduro, governo chavista. A partir do momento em que a oposição instalou lá um governo paralelo à Assembleia Nacional Constituinte e um líder de oposição emergiu a partir daí e obteve o reconhecimento de países vizinhos, o governo de Nicolás Maduro, a ditadura Nicolás Maduro, ficou ainda mais capenga, né? Mais capenga. O que não está capenga no país é a restrição à democracia, aos direitos civis, à liberdade de expressão. E o nosso enviado especial, Rodrigo Lopes, sentiu isso na pele na semana passada, não como observador, não apenas como observador, mas também esteve no centro de um acontecimento que evidencia e escancara como o país vive mesmo sob uma ditadura. Rodrigo Lopes está aqui, está de volta, esteve lá na semana passada, e teve que voltar para o Brasil por questão de segurança. E o Rodrigo vai nos contar, a partir de agora, o que aconteceu quando ele fazia a cobertura, justamente a cobertura jornalística, imparcial, equilibrada, de um evento em favor de Nicolás Maduro. Rodrigo, bom dia. Bem-vindo ao estúdio aqui. Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes. Que bom te ter aqui, Rodrigo, depois desse susto. Eu esperava entrar com vocês lá de Caracas hoje ainda, de manhã, mas não deu, né? Tudo começou na sexta-feira, final de tarde, por volta das 5:45 da tarde. Eu havia coberto o comício de Juan Guaidó, o líder da oposição, o autoproclamado presidente, governo paralelo, como tu falavas, escola. Então, o meu objetivo jornalístico era cobrir o outro lado, o lado de Nicolás Maduro. Eu fui até a frente do Palácio de Miraflores. Porque seria cômodo ficar de um lado só, né? Verdade. Essa é a diferença do jornalismo, né? O jornalismo sério, equilibrado, é aquele que busca olhar nos dois espectros, né? Olhar os dois lados dessa história. Eu fui até a frente do Palácio de Miraflores, a sede do governo do Maduro, e eu vi que estava muito militarizado, então a intenção até era, de repente, não fazer fotografia e ver as condições de segurança se dava para entrevistar alguém. Eu achei que era possível fotografar a manifestação de apoio a Nicolás Maduro. Tirei o celular do bolso, fiz 3 fotos. Quando eu guardei o celular do bolso, um cidadão civil, aparentemente, veio até a minha direção e já pegou meu celular. E ele começou a passar as fotos. E nas fotos e nos vídeos que eu tinha no meu celular estavam as imagens da manifestação anterior da oposição. E aí, de cara, ele falou, militante da oposição. E eu disse, não, jornalista brasileiro. E aí ele disse, jornalista brasileiro? E aí começou a desdenhar, né? O Brasil não apoia o nosso governo, para vocês nós somos ditadura, a imprensa brasileira diz que nós somos ditadura, o nosso presidente é ditador, vem comigo. E aí eu fui levado para dentro da área de segurança. O motorista que estava comigo já foi barrado com a mão no peito por um militar. Eu entrei na área de segurança e aí fui levado até um oficial superior e esse oficial disse, agora nós vamos te prender para saber o que é bom. O que tu vai ficar preso e me acompanha. Fui levado para uma sala, fui colocado sentado num banco de madeira. Então veio outro militar, a todo momento eu falava com outros militares e tinha que explicar toda a minha situação de novo, dizendo que eu era jornalista. Acredito que numa tentativa de ser pego em contradição na história. Esse outro militar, então o primeiro militar vestido com uma farda militar, começou a querer saber qual era a linha editorial da RBS, se era um jornal de direita ou de esquerda, o que eu escrevia na Zero Hora, e disse assim, vamos revistar tudo. Vamos revistar tudo que tu escreve. Qual é o teu nome? Hora Zero é o periódico, é o jornal? Eu disse, não, 0 hora. E quando eu levantei para cumprimentar este militar, em sinal de deferência, de respeito, ele mandou, senta. Quer espelhar? Fight. Falava em inglês e espanhol comigo, eu não estava entendendo no sentido de assim, pelear, brigar, lutar. Eu estava ali quieto, numa situação constrangedora. Ele saiu e eu continuei nesta sala. Passada 1 hora, um outro militar veio até mim e me pediu para entrar
com ele no interior do quartel. E esse foi o momento mais tenso, porque eu já estava sem o passaporte, sem o celular, sem comunicação com o exterior há 1 hora, e ele me levou para dentro do complexo. É o Centro Estratégico de Segurança e Proteção da Pátria. É um prédio, quartel militar, na frente do Palácio Miraflores. E quando ele me levou lá para dentro, eu imaginei, agora sim, ele vou ser preso, né? E comecei a imaginar o que eles estariam vendo das minhas reportagens, comecei a imaginar presos políticos como o Leopoldo Lopes, que é ex-prefeito de Caracas, está desde 2014 preso, e eles com aquelas imagens nas mãos, eles podiam fazer qualquer coisa, eles podiam de fato me acusar de ser da oposição, porque as fotos realmente mostravam um comício da oposição. Eu não tinha mediação nenhuma, porque o governo brasileiro não reconhece o governo mais de Maduro. Eu pedi para falar com a embaixada brasileira 3 vezes, eles negaram e riram quando eu entreguei, inclusive, o passaporte que tinha o símbolo do Brasil e do Mercosul, lembrando que a Venezuela está expulsa do Mercosul. E então lá dentro eu fiquei nesse prédio durante mais 1 hora, e tinha um outro jornalista no local, um jornalista espanhol na mesma situação. Cochichamos baixinho assim, foi a primeira pessoa que meio que me deixou mais tranquilo, que ele disse, não, eles estão fazendo isso com alguns jornalistas. Uhum. Esse outro militar me retirou da sala, então, e depois de uns 20 minutos ele me entregou meu passaporte, entregou o meu celular, mas antes fez uma fotografia, me colocou contra a parede assim, e deu 2 flachaços na minha cara com o celular e disse assim, agora tu estás fichado, tu pode ir, mas se nós te pegarmos de novo fazendo fotografias, fazendo reportagens por aí, aí sim tu vai ser preso e nesse momento então tu vai responder segundo as leis venezuelanas. Você estava numa praça, num local público, né? Num local público, na frente do Palácio Miraflores. E aí sim eu fiquei com medo, porque me levaram, me deixaram sair, mas ameaçaram. A próxima vez que tu for pego, tu vai ser preso e responder segundo as leis venezuelanas. O que seriam as leis venezuelanas numa justiça que a gente sabe que é mandada, está na mão do Nicolás Maduro, né? Bom, a decisão foi ir para o hotel, né? Eu realmente ali fui para o hotel, comuniquei meus editores, a direção da RBS do que havia acontecido, e a opção e a decisão foi pelo retorno ao Brasil, porque não havia condições de trabalho. Condição de trabalho, condição de manter a segurança absoluta de um repórter que estava lá fazendo o teu trabalho. Esse é um regime, Rodrigo, Rosane e Carolina, que restringe a liberdade civil, que sufocou a democracia na Venezuela, que impede o exercício de um profissional e ao qual a população de um país inteiro está submetida. O que aconteceu com o Rodrigo é o trabalho da polícia política da ditadura, que restringe a liberdade de um profissional que está lá tão somente fazendo o seu trabalho, não está lá para criticar. Eu aprendi isso também fazendo esse tipo de cobertura, não estou lá para criticar, estou lá para contar uma história, e era o que você estava fazendo, né, Rodrigo? Eu fiquei primeiro num primeiro momento triste por ter que abandonar a cobertura. Minha primeira reação foi de tristeza, e a segunda reação foi de indignação, né? Indignação porque eu não estou contando essa história aqui por mim, eu estou contando essa história porque o povo da Venezuela, os leitores de Zero Hora, os ouvintes da Rádio Gaúcha têm o direito de saber o que está acontecendo dentro daquele país. Sim. É uma questão de liberdade de expressão e uma liberdade um direito à informação que as pessoas têm que ter. Se eu ficasse lá numa situação bem complicada e com um trabalho com a circulação restrita, certamente eles inventariam qualquer outro motivo durante uma outra manifestação. A minha ideia no sábado era visitar um bairro chavista para ver como o governo do Maduro está perdendo apoio entre as populações mais carentes. E se eu estivesse lá naquela manifestação, de repente, e alguém dissesse, porque eles têm observadores e milícias por todos os lados, que tu nunca sabe com quem tu estás falando, porque não existe fardamento oficial, tu não sabe se está falando com um espião, com uma milícia, com um observador, eles não se identificam, ficam só te observando, e eu poderia a qualquer momento então ser pego novamente e levado para outras autoridades que iam bater a informação. Este repórter é aquele que nós prendemos no dia anterior. Ele já tinha sido avisado, então nós vamos detê-lo novamente. E aí, sim, tu não sabe o que vai fazer, né? Porque a sensação é de impotência, e eu achei realmente que eu não ia conseguir sair dessa situação. Rodrigo, tu tens uma vasta experiência em coberturas em zonas de conflito, né? Coberturas difíceis.
Esse foi o momento de mais medo que tu tiveste na tua vida profissional? Foi porque... Rodrigo já andou no Iraque, né? No Iraque, na Síria, no Líbano, na Líbia, cobriu o golpe em Honduras, no Paraguai também. Foi porque, Rosane, é a sensação de impotência, né? Eu já tive sob bombardeio no Líbano, na fronteira com Israel, mas ali tu tem um controle, tu pode te esconder, tu pode fugir, tu pode sair do país se necessário. Quando tu estás dentro de um quartel militar na Venezuela, nas mãos dessas forças, tu não tem controle mais nenhum, porque a qualquer momento o argumento que tu usas pode ser usado contra ti. Então dizer que é jornalista pode ser bom, mas diante de uma ditadura como essa é ruim. Dizer que é brasileiro, que sempre foi bom para quem viaja pelo mundo, sempre foi um salvo-conduto. Lá, neste momento, o governo de Jair Bolsonaro não reconhece o governo Maduro. E mais do que isso, é a sensação de que tudo que tu diz pode ser usado contra ti, eles podem acusar a gente de ser espião, de ser da oposição, de ser qualquer coisa, e sem mediação, porque quem saberia que eu estava lá naquele momento? Ninguém, né? Ninguém. Bom, Rodrigo, olha, muito obrigado pelo teu relato. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio, e a nossa solidariedade aí, né? Todo esse a ti por todo esse trauma pelo qual tu passaste lá na Venezuela. Obrigado. Eu quero só agradecer à direção da RBS, aos nossos editores aí, pelo apoio que eu recebi desde o momento em que fui preso até a saída de Caracas. E todo esse relato está hoje em 0 hora. A gente manteve sob sigilo, né, por questões de segurança, e agora finalmente a gente pode falar coisas que os venezuelanos não podem, né? Obrigado, Rodrigo. Só para lembrar, não existe imprensa livre hoje na Venezuela, né? Verdade. Nenhum jornal e nenhum veículo de comunicação hoje é independente. Que triste, né? Que triste.